Na linha de frente da luta pelo crescimento dos pequenos negócios, existe alguém especial, que preza pela geração de emprego e renda e batalha pelo crescimento dos estados e municípios. Essa pessoa é você, membro e servidor dos Tribunais de Contas e membro do Ministério Público. Quem fiscaliza tem nas mãos o poder de prosperar a economia de um país. Tudo isso fazendo com que a lei seja cumprida diariamente. Continue atuando para que os pequenos negócios tenham de fato um tratamento justo e diferenciado. Faça com que estados e municípios cumpram os benefícios obrigatórios da Lei Complementar 12306. Entre eles estão a participação exclusiva em licitações de até R$80 mil, o estabelecimento de cotas de até 25% para a participação exclusiva de pequenos negócios e a ampliação do benefício do empate ficto. Os benefícios facultativos também devem ser incentivados. Alguns exemplos são a subcontratação de micro e pequenas empresas nas aquisições de obras e serviços e a prioridade de contratação de pequenos negócios locais e regionais. Outra lei a ser seguida é a da liberdade econômica. Graças a ela, o excesso de burocracia foi deixado de lado. O tempo de abertura dos empreendimentos foi reduzido. O alvará de funcionamento para atividades de baixo risco foi dispensado, inclusive para o microempreendedor individual, e o registro de novas empresas se tornou automático. Finalmente, os pequenos negócios puderam focar no que interessa: geração de renda, emprego, produtividade e competitividade. Junto com o Sebrae, a Conamp e a Atricom pavimentam os caminhos para facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro. Nesse momento de crise, vamos continuar apoiando quem faz a diferença na economia do país. Agora, mais do que nunca, os pequenos negócios precisam do suor do nosso trabalho. Faça a lei ser cumprida e ajude o Brasil a recuperar sua capacidade de fazer negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. De volta agora para apresentar o painel do IRB, saudando os 950 participantes que nos acompanham neste momento. Farão parte deste painel, como moderador, o presidente do Instituto Paranaense de Direito Administrativo, o advogado Edgar Guimarães, e também como debatedor, o vice-presidente de Relações Institucionais do IRB, conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. Como painelistas, o presidente da Corte de Contas da França, Pierre Moscovici, que não estará online, ele fez um vídeo gravado que será reproduzido, e a painelista Estela Souto, consultora de políticas públicas na OCDE. Convido, então, a conduzir o painel o presidente do IPDA, doutor Edgar Guimarães. Obrigado, muito boa tarde a todos que nos ouvem, que nos assistem nesta tarde. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar os painelistas que aqui estão presentes, o conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro, também a doutora professora Estela Souto, e não poderia, neste primeiro momento, deixar de registrar os meus profundos e sinceros agradecimentos ao conselheiro Ivan Bonilha
presidente do Instituto Rui Barbosa. O conselheiro Ivan Bonilha, apesar da sua jovialidade, ele vem há muito tempo, dada a sua dedicação, sua seriedade, sua competência e, sobretudo, a sua inteligência, vem prestando um grande serviço à sociedade paranaense na qualidade de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. E, a par desta sua atividade junto à Corte de Contas Paranaense, o conselheiro Ivan Bonilha também vem atuando de uma maneira muito intensa, que merece os nossos aplausos junto ao Instituto Rui Barbosa, instituto este que todos nós sabemos congrega todas as cortes de contas do Brasil. Então, meus cumprimentos ao conselheiro Ivan Bonilha, os meus sinceros agradecimentos por este honroso convite que me possibilita estar aqui hoje, participando deste magnífico evento e discutindo temas de muita importância e atualidade para a sociedade brasileira, como este que nós vamos, a partir de agora, ter a satisfação de ouvir um vídeo gravado pelo presidente da Corte de Contas da França e, na sequência, também ouvirmos a doutora Estela Souto e o nobre e eminente conselheiro Sebastião Elvésio Ramos de Castro. O tema deste nosso painel versa substancialmente pela avaliação, fiscalização das políticas públicas pelos tribunais de contas. Em que pese estarmos aí no pleno século XXI, com uma crescente demanda da sociedade por serviços, por garantias de direitos fundamentais previstos na Constituição, nós temos ainda encontrado alguma controvérsia, especialmente no que diz respeito à possibilidade e até mesmo os limites de atuação dos tribunais de contas por ocasião da fiscalização das políticas públicas. Eu não tenho dúvida alguma de que os tribunais de contas estão constitucionalmente legitimados para o exercício desta fiscalização, da fiscalização das políticas públicas, por entender eu que compete às Cortes de Contas a fiscalização da boa aplicação dos recursos públicos. Recursos públicos estes que, em larga medida, são aplicados para que as políticas públicas, uma vez implementadas na sua prática, na prática efetiva, elas concretizem, elas materializem os direitos fundamentais previstos na Constituição a todos os cidadãos brasileiros. O que poderíamos aí discutir, e certamente isto vai ser oportunizado no momento dos debates, seria, portanto, algum limite que possa existir na fiscalização, na atuação das Cortes de Contas, na fiscalização e nas auditorias voltadas às políticas públicas. Nós, neste primeiro momento, então, por orientação da organização, nós vamos ouvir aqui o vídeo gravado, gentilmente gravado, pelo presidente da Corte de Contas da França, Pierre Moscovici, e eu me permito aqui rapidamente fazer a breve leitura do currículo do presidente Pierre. Ele é presidente da Corte de Contas da França, ele é pós-graduado em macroeconomia, pós-graduado em filosofia, graduado pelo Instituto de Estudos Políticos de Paris, graduado na Escola Nacional de Administração da França. Então, vamos ouvir agora o vídeo gentilmente gravado pelo presidente Pierre Moscovici. Mesdames et messieurs, chers amis, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à m'exprimer devant vous aujourd'hui pour évoquer l'expérience de la Cour des comptes française
en matière d'évaluation des politiques publiques. Je commencerai par vous témoigner toute notre sympathie à l'égard de tous les Brésiliens qui, comme les Français, sont, je le sais, très durement frappés par la crise sanitaire et économique que nous traversons. Je forme le vœu que nos sociétés soient suffisamment résilientes, fortes pour résister à ces épreuves et pour les surmonter, j'ai confiance. À défaut donc de pouvoir venir participer à vos travaux en personne, c'est avec grand plaisir que j'ai accepté cette invitation à distance, d'une part parce que la Cour des comptes attache la plus grande importance à ses relations avec ses partenaires internationaux, d'autre part parce que le thème de l'évaluation est de plus en plus central dans nos travaux. En tant que premier président, il me tient particulièrement à cœur. Vous le savez, notre institution préside le groupe de travail sur l'évaluation des politiques publiques qu'a institué l'INTOSAI, l'Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques. La Cour échange régulièrement avec ses homologues étrangers sur ce thème et a développé depuis plusieurs années une méthodologie qui lui est propre pour conduire ce type d'enquête. Avant de vous la présenter, je voudrais dire quelques mots de ce qu'est précisément l'évaluation des politiques publiques. Dans ses lignes directrices, adoptées en 2016 sur proposition du groupe de travail présidé par la Cour, l'INTOSAI définit l'évaluation comme l'examen effectué en vue de juger la valeur d'un programme ou d'une politique. Le but d'une évaluation, vous le voyez, c'est donc d'aider à formuler une appréciation sur l'impact socio-économique global d'une politique publique par rapport à ses objectifs, afin d'aider à en améliorer la pertinence et l'utilité réelle. En ce sens, l'évaluation permet de dresser un bilan approfondi de la mise en œuvre d'une politique ou d'un programme donné grâce à des analyses objectives, des recommandations d'amélioration et parfois des scénarios alternatifs. La contribution qu'elle offre au débat démocratique est essentielle parce qu'elle est neutre et basée uniquement sur des faits, sans forcément préconiser de solutions uniques. L'évaluation des politiques publiques permet donc aux citoyens, comme aux décideurs, de se forger leur propre opinion pour décider d'une politique ou pour y adhérer sur la base d'informations claires et vérifiées. Une évaluation peut intervenir à différents stades de la décision publique. Elle peut en effet être conduite en amont de l'action publique pour contribuer à la décision de la lancer. Elle est alors dite ex ante. Pendant que se déploie la politique, pour éventuellement la corriger, c'est l'évaluation in itinere, ou encore pour mesurer les effets et les impacts de la politique publique menée, pour en tirer les enseignements, pour la poursuivre, la modifier ou l'interrompre. C'est ce qu'on appelle une évaluation ex post. C'est ce type d'évaluation, au pluriel, que les institutions supérieures de contrôle conduisent en priorité, mais le mandat des ISC en la matière diffère en fonction de leur modèle institutionnel. Pour notre institution, l'évaluation n'est pas un simple prolongement ou une variante de l'audit de performance, ce qu'on appelle en France le contrôle de la gestion. La démarche évaluative comprend en effet plusieurs spécificités. D'abord, son champ concerne non pas un organisme, mais un programme ou une politique parfois complexe qu'elle aborde de façon transversale et pluridisciplinaire. Ensuite, son but est d'établir une causalité entre l'action publique et son impact sur les bénéficiaires, d'analyser les processus aboutissant à ces impacts. Concernant sa procédure, l'évaluation peut, à la différence d'autres travaux, intervenir largement sur autosaisine, mais aussi sur saisine du Parlement ou du gouvernement. Elle va également appliquer des méthodes qualitatives et quantitatives qui peuvent différer des procédures de l'audit de performance, en associant notamment les parties prenantes tout au long du processus. Enfin, et c'est très important, l'évaluateur adopte une posture intellectuelle spécifique. Il n'est ni auditeur, ni contrôleur, ni juge. Il s'attache aussi bien aux points forts qu'aux points faibles, car sa préoccupation est avant tout de rechercher des voies concrètes de progrès. Pour résumer cette rapide présentation, l'évaluation permet donc de constater si les objectifs d'une politique publique ont été ou non atteints, d'identifier ses impacts à long terme comme à court terme, de mesurer ses effets directs mais aussi indirects ou imprévus, et de rassembler des éléments utiles à une éventuelle réorientation. Le but, à chaque fois, c'est d'améliorer l'efficacité de l'action publique et d'éclairer la décision. Je vais désormais vous parler de la façon dont la Cour des comptes française conduit les évaluations de politique publique. Notre institution est ancienne. Elle a été créée dans sa forme actuelle en 1807. Elle remplit plusieurs missions historiques bien établies, dont la principale est le contrôle du bon usage des fonds publics. Nous sommes ainsi traditionnellement les juges des comptes et les contrôleurs de l'action publique. Apparu dans les années 1990, l'évaluation est donc le métier qui a été le plus récemment inscrit dans nos textes fondamentaux.
C'est en effet la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 qui assigne explicitement cette mission à notre juridiction, dans le cadre de son rôle d'assistance au Parlement et au gouvernement. Depuis cette date, l'article 47-2 de notre Constitution indique que la Cour des comptes assiste le Parlement et le gouvernement dans l'évaluation des politiques publiques. En conséquence, le Code des juridictions financières dispose désormais que la Cour des comptes contribue à l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation est donc aujourd'hui l'un de nos 4 métiers, avec le contrôle juridictionnel des comptes publics, notre métier historique, le contrôle de gestion des organismes publics, la certification des comptes publics. Bien sûr, avant même cette révision constitutionnelle, nous avions depuis longtemps l'habitude de nous interroger sur l'adéquation des moyens aux objectifs des politiques publiques et d'analyser les résultats observés au regard des objectifs fixés. En ce sens, les travaux des juridictions financières françaises contribuaient déjà de façon significative à l'approche évaluative. Le Parlement français a considéré que notre institution, déjà compétente pour auditer et contrôler la performance de l'action publique, pouvait aller plus loin en évaluant les politiques publiques. Ce nouveau métier s'est avéré pour nous une opportunité supplémentaire de mieux remplir notre mission fondamentale de vérification du bon emploi des deniers publics. La Cour des comptes, c'est important de le préciser, n'est pas la seule institution en France à conduire des évaluations de politiques publiques. D'autres organismes, qu'ils soient issus du monde de la recherche ou de l'administration, y contribuent à ses côtés. Les ministères comprennent ainsi souvent leur propre département d'évaluation des services statistiques et des inspections générales qui contribuent à l'évaluation des politiques publiques à la demande du gouvernement. Un organisme d'études et de prospective placé auprès du Premier ministre, appelé France Stratégie, est également très actif dans ce domaine. Au niveau territorial, les régions et certaines subdivisions territoriales que nous appelons départements conduisent leurs propres évaluations. Plusieurs organismes indépendants pratiquent aussi des évaluations de politique publique. Leur nombre est d'ailleurs en augmentation. Ce sont des universités, des établissements publics de recherche, des associations ou encore des cabinets privés. Enfin, le Parlement lui-même dispose de certains outils pour mener à bien sa mission d'évaluation des politiques publiques. Mais parmi tous les évaluateurs, je crois que notre juridiction est la seule avec le Parlement à voir cette mission inscrite dans la Constitution. Elle possède également de nombreux atouts et bénéficie d'un positionnement tout à fait particulier. D'abord, la Cour des comptes française est une juridiction indépendante, placée à d'équidistance du Parlement et du gouvernement, ce qui lui procure d'importantes garanties d'impartialité et lui permet de bénéficier d'une grande crédibilité auprès de l'opinion publique. Elle est très respectée. La Cour entretient en outre une relation privilégiée avec le Parlement, pour le compte duquel elle réalise déjà de nombreux travaux non évaluatifs. Ensuite, grâce à ses autres missions, elle dispose d'une profonde connaissance des acteurs publics et des politiques déployées, sait travailler de façon interdisciplinaire, possède une culture du bon emploi des finances publiques. En particulier, la Cour est à la tête du réseau des juridictions financières françaises, qui intègre également 17 chambres régionales et territoriales des comptes. La chambre régionale du territoire limitrophe de la Guyane a d'ailleurs récemment engagé des échanges avec le tribunal des comptes de l'État d'Apama. La Cour française est donc l'un des seuls acteurs de l'évaluation à pouvoir disposer d'une approche globale sur tout le territoire des politiques publiques. Enfin, elle a accès à de nombreuses données publiques et s'est dotée d'une direction des méthodes et des données qui rassemble des compétences statistiques et économétriques de haut niveau pour l'aider à analyser et utiliser au mieux les informations collectées auprès des administrations et organismes publics soumis à ses propres contrôles. Forte de ces atouts, et pour exercer au mieux sa nouvelle compétence, la Cour des comptes s'est engagée résolument dans la voie de l'évaluation en élaborant des procédures rigoureuses et adaptées aux spécificités de la démarche évaluative. Une telle évolution a constitué pour la Cour, au moment de son déploiement, un défi intellectuel et organisationnel important. Après une phase d'expérimentation, de consolidation de nos techniques évaluatives, nous avons progressivement bâti notre méthode et su nous emparer pleinement de cette nouvelle mission. Cette dernière est exercée dans le respect des principes fondamentaux qui s'attachent à l'ensemble des travaux de la Cour, notamment l'indépendance, la collégialité, la contradiction. Vous avez fait le choix de ne pas confier exclusivement l'évaluation à une section ou une chambre spécialisée, afin de pouvoir bénéficier de la transversalité des équipes de contrôle. Chacune des chambres sectorielles qui constituent la Cour, elles sont 6, peut donc conduire des évaluations de politique relevant de son propre domaine de compétences. Depuis plusieurs années,
Nous sommes dotés de notre propre guide méthodologique qui applique à l'enquête d'évaluation les procédés de conduite de projet les plus robustes. Tous nos travaux d'évaluation débutent par une étude de faisabilité. Celle-ci, comme son nom l'indique, vise à déterminer si la politique publique examinée est réellement évaluable dans de bonnes conditions. L'objectif est également de faire une revue détaillée des données disponibles et d'apprécier leur qualité et leur accessibilité. L'évaluation de politique publique est en effet un exercice relativement lourd à conduire, qui demande du temps, des moyens substantiels. Toute politique publique ne justifie d'ailleurs pas une évaluation de ce type. Il convient donc systématiquement de commencer par s'interroger dans cette étude de faisabilité sur l'utilité de recourir ou non à une évaluation. Lorsque l'étude est concluante et positive, les phases suivantes de cadrage et de formation spécifique des équipes sont essentielles pour valider, pour mettre en œuvre la méthodologie pressentie. En la matière, nos normes professionnelles, qui présentent les principes régissant notre activité et les bonnes pratiques qui en découlent, nous imposent de conduire l'évaluation de manière indépendante, objective, documentée, et d'associer les principales parties prenantes. J'insiste sur le caractère essentiel de la participation des parties prenantes, car elles connaissent la politique de l'intérieur, elles constituent de riches sources d'informations, elles seront de toute façon associées aux changements que nous préconisons. Elles peuvent donc nous aider à poser les bonnes questions et à proposer les bonnes pistes de réforme. L'implication des parties prenantes est organisée selon des principes et des outils déjà éprouvés par les sciences sociales, dont certains ont été des innovations fortes pour une institution supérieure de contrôle comme la Cour des comptes. Je pense par exemple à la constitution systématique d'un comité d'accompagnement. Ce comité, qui intervient aux différents stades du processus, a une valeur consultative et non délibérante. Il se réunit au moins 3 fois au cours du processus de l'évaluation, en phase de lancement, pour expliciter les logiques d'action, les questions évaluatives, les critères qui en découlent, la méthode retenue. En phase intermédiaire, pour réagir aux premières analyses de l'équipe d'évaluateurs sur la base d'un rapport intermédiaire. En phase de finalisation du rapport d'évaluation, pour finir au moment de la formulation des conclusions et des recommandations. En plus des parties prenantes, l'équipe d'évaluation peut associer à ses travaux des experts, aptes à juger des enjeux de l'évaluation ou des effets de la politique publique, ainsi que des bénéficiaires même des politiques à travers des consultations ou des panels citoyens. Comme la plupart des praticiens de l'évaluation, la Cour adopte donc pleinement l'approche qualitative qu'elle juge essentielle. Cette dernière repose non seulement sur la forte implication des parties prenantes, mais aussi sur l'étude de cas, l'organisation de focus group ou l'enquête par sondage. Elle utilise également ce que nous appelons le parangonnage, la comparaison, qui est essentielle pour collecter les meilleures pratiques des organisations confrontées à des enjeux similaires ou comparables dans le pays ou à l'étranger. De telles comparaisons permettent aussi de prendre du recul, de formuler des recommandations déjà éprouvées dans d'autres cadres ou d'autres lieux. En plus de la dimension qualitative, la dimension quantitative demeure également, bien sûr, très présente et son renforcement est pour nous un objectif de premier plan. Une telle approche nécessite l'accès à de grandes bases de données, l'élaboration d'outils économétriques dédiés et le temps nécessaire à l'analyse de plusieurs scénarios. Pour mesurer l'impact d'une politique publique sur une variable donnée, il convient en effet de reconstituer la situation qui serait produite en l'absence de politique, ce qu'on appelle la situation contrefactuelle, et de la comparer à la situation qui s'est réalisée, à savoir la situation factuelle, pour souligner lorsqu'il existe les effets attribuables à la seule action publique. Notre institution s'outille progressivement pour procéder à des analyses quantitatives de plus en plus sophistiquées. La Cour dispose ainsi d'une importante équipe de data scientists et elle a mis en place des partenariats spécifiques, notamment avec des laboratoires de recherche universitaires de classe mondiale, comme ceux de Sciences Po, de la Paris School of Economics ou du Centre national de la recherche scientifique. Grâce à ces méthodes, notre institution a été amenée depuis 2011 à évaluer environ 25 politiques ou dispositifs publics. Pour citer quelques exemples d'évaluations demandées par le Parlement français, nous avons réalisé des enquêtes portant sur la régulation des jeux d'argent et de hasard, l'accompagnement des personnes autistes, l'accès aux services publics dans les territoires ruraux, ou encore les politiques de lutte contre la pollution de l'air ou contre le tabagisme. La Cour des comptes française, je l'ai dit, peut également mener certaines enquêtes évaluatives de sa propre initiative. Ces dernières doivent être choisies en fonction de la valeur ajoutée que peut apporter notre juridiction. Depuis 2008, la Cour l'a fait à de nombreuses reprises, par exemple sur la politique d'aide aux biocarburants, sur l'éducation prioritaire destinée aux élèves en difficulté, sur la politique de lutte contre l'alcoolisme,
les programmes d'aide au logement social, la politique en faveur des quartiers défavorisés, ou encore la politique de sécurité routière. Plusieurs évaluations sont aussi programmées pour les prochaines années, concernant entre autres les peines alternatives à la prison, les dispositifs de prévention de la corruption, l'aide sociale aux personnes défavorisées ou bien la lutte contre l'habitat indigne. Nos travaux dans ce domaine s'inscrivent donc, vous le voyez, dans un vaste champ de politique publique. Elles s'intéressent à des enjeux concrets et décisifs pour nos concitoyens. À chaque fois, nous nous efforçons de formuler des recommandations utiles, opérationnelles, à destination des décideurs publics pour éclairer leurs choix, pour nourrir le débat démocratique. Une attention particulière est d'ailleurs portée au suivi de ces recommandations. Nos travaux d'évaluation sont systématiquement publiés, c'est une règle que nous nous sommes fixée. Ils font souvent l'objet d'une présentation au Parlement. Le rapport d'évaluation comprend toujours 3 éléments. L'évaluation de la Cour proprement dite, les réponses des ministres ou des autres autorités publiques concernées, et les expressions des autres parties prenantes. Cet important effort de transparence permet à la Cour des comptes de remplir une autre mission fondamentale que lui a confiée la Constitution française, l'information des citoyens. Ce point est à mes yeux, à nos yeux, capital. Depuis 2008, vous le voyez, nous nous donnons donc progressivement les moyens de répondre avec rigueur, avec énergie aux défis de l'évaluation des politiques publiques. Nous pensons aujourd'hui qu'il faut développer encore davantage la démarche évaluative. Lors de mon installation en tant que premier président de la Cour des comptes en juin dernier, j'ai indiqué que je souhaitais que notre institution soit de plus en plus l'instance de référence en France sur l'évaluation des politiques publiques. Notre investissement en la matière doit donc être poursuivi et renforcé. La période actuelle appelle de notre point de vue de nouveaux progrès dans l'exercice de cette mission encore récente. D'abord, la crise sanitaire, économique, sociale, démocratique sans précédent que nous traversons depuis le début de l'année 2020 nous oblige sans cesse à interroger l'efficacité de l'action publique. Face à des politiques et des finances publiques bouleversées, durablement, nous devons à chaque fois nous assurer que la réponse apportée est pertinente et qu'elle remplira ses objectifs. Ensuite, nos concitoyens attendent toujours plus de transparence et toujours plus d'éléments objectifs et documentés sur les politiques publiques mises en œuvre dans un contexte malheureusement propice à la diffusion de contre-vérités, de fake news partout dans le monde. Enfin, nous avons à notre portée de nouveaux outils pour conduire ces démarches évaluatives. Je pense notamment aux perspectives ouvertes par l'open data, par l'intelligence artificielle, qui vont à terme modifier en profondeur nos méthodes de travail. Le développement des travaux d'évaluation nécessite donc un investissement technique et humain, mais nous sommes convaincus, je suis convaincu, qu'il peut permettre de conduire une action publique plus éclairée, plus efficace, mieux comprise de nos concitoyens. En ce sens, l'évaluation des politiques publiques est un outil structurant pour la démocratie. Pour progresser dans cette voie, il nous faut multiplier les partenariats, les échanges de bonnes pratiques, les formations. C'est pourquoi, dans le cadre du projet de transformation stratégique de notre institution que j'ai lancé cet été, nous nous interrogeons sur les profils de nos recrutements, sur nos capacités à engager d'autres types d'évaluation ou à conclure des partenariats internationaux avec des ISC partageant notre approche de l'évaluation. C'est aussi le sens de votre propre démarche, c'est le sens de votre invitation aujourd'hui, et c'est pourquoi je m'en réjouis tout particulièrement. Je vous souhaite à toutes et à tous de conduire des travaux fructueux, notamment d'évaluation. Je forme le vœu que leur contribution au débat public soit toujours plus utile dans votre pays et au-delà. Vous pourrez toujours compter sur l'appui de la Cour des comptes française et sur le mien. Merci pour votre attention. Très bonne journée. Muito bem, acabamos de ouvir aí o magnífico pronunciamento do presidente da Corte de Contas da França, conselheiro Pierre Moscovici, e o que me deixou muito feliz, porque pude observar, creio que todos também o puderam, observar que o modo de fiscalizar, de controlar as políticas públicas na França está muito semelhante ao que nós vemos aqui hoje nas Cortes de Contas brasileiras. Um trabalho não só de fiscalização, mas também, sobretudo, um trabalho de prevenção e de orientação. Neste momento, então, eu registro aqui, em nome do IRB, os nossos agradecimentos pela participação do presidente do Tribunal de Contas da França e, de imediato, vamos, então, ouvir a professora Estela Souto, que é consultora de políticas públicas na OCDE, é mestre em políticas públicas pelo Instituto de Estudos de Políticas Públicas de Paris,
advogada pela PUC de São Paulo, consultora em políticas públicas na OECD, onde liderou áreas de pesquisa de um projeto que visa apoiar os tribunais de contas brasileiros na construção e implementação de estratégias para uma seleção de auditorias baseada em evidências. Professora Estela, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigada. Bom, antes de iniciar, eu agradeço enormemente conselheiro Elvésio, doutor Edgar, doutor Pierre também, pela oportunidade de falar num evento dessa importância. É uma oportunidade muito interessante, justamente porque nesse momento, nós aqui da OCDE, nós estamos caminhando para o encerramento de um projeto de 3 anos com o Tribunal de Contas da União, em que nós auxiliamos não só o TCU, mas também todos os tribunais de contas brasileiros, no aperfeiçoamento de práticas de seleção de auditorias no campo da educação, enfim, diversos componentes, na verdade, porque foi um projeto bastante extenso, e eu tenho certeza que vai ajudar enormemente o sistema de controle brasileiro a partir da implementação das nossas recomendações. Mas meu objetivo aqui hoje não é adiantar, compartilhar tantas informações assim sobre esse projeto, justamente porque o lançamento do relatório que conclui esse trabalho de 3 anos, esse evento se dará na próxima semana, na quinta que vem. Oportunamente, eu acredito que o convite será estendido a todos os tribunais, todos os auditores, conselheiros e etc., e todos aqueles que têm interesse no projeto. Então, a minha ideia aqui não é tanto compartilhar os resultados e as nossas recomendações, mas trazer um pouco sobre a perspectiva internacional dos sistemas de controle, né? Um pouco dos resultados da nossa pesquisa de 3 anos, em relação ao mapeamento dos tipos de sistema de controle existentes no mundo e, mais importante, os métodos de colaboração dos sistemas de controle. Então, eu tenho uma apresentação que eu gostaria de compartilhar. Bom. Aparentemente não será possível, mas não tem problema. Acho que a gente não perde tanto sem esses slides. Bom, mas de toda forma, eu gostaria de apresentar primeiramente a OCDE, não sei se todos têm conhecimento, mas é uma organização internacional pela cooperação e desenvolvimento econômico. Hoje são 37 países membros da OCDE, países do mundo inteiro, mas a OCDE trabalha também com mais de 100 países, incluindo o Brasil, que possui o status de parceiro principal, key partner da OCDE. E esse trabalho, a OCDE tem como, vamos dizer assim, slogan, ou como objetivo maior a prestação de recomendações para melhores políticas que levem a melhores vidas. Então, esse objetivo final, ele é atingido a partir de diversas formas de trabalho, mas nós basicamente fornecemos os governos com consultorias sobre boas práticas e suporte à formulação, implementação, avaliação e monitoramento de políticas públicas. Nós atuamos em diversos setores, educação, saúde, e mais um setor que é muito relevante para a OCDE, é o setor de governança pública. Nesse setor, especificamente, nós trabalhamos de perto com muitos tribunais de contas ao redor do mundo, sugerindo recomendações, sugerindo estratégias
para os sistemas de controle externo e também interno. Então, por exemplo, nós já fizemos revisões do sistema de controle interno do México, do Chile, revisões do sistema de auditoria interna de países do Oriente Médio, da África do Norte, e um dos nossos maiores parceiros é justamente o Tribunal de Contas da União, que, enfim, há mais de 10 anos vem trabalhando junto com a OCDE para implementar melhores práticas que possam levar a melhor governança no setor público brasileiro. Então, como eu introduzi aqui o projeto Integrar, que é este último projeto que foi firmado entre TCU e OCDE, ele visa, TCU basicamente bateu na porta da OCDE, trazendo problemas de alta complexidade, e nós trabalhamos nesses últimos 3 anos, tentando, em conjunto, né, a ideia não era tentar importar uma solução prática de algum outro país, mas trabalhar junto com os ministros do TCU e a equipe técnica na formulação de melhores sugestões para endereçar basicamente as dificuldades enfrentadas pelo sistema de controle brasileiro na avaliação de políticas públicas descentralizadas, ou seja, políticas públicas em que mais de um nível de governo é responsável ou por sua implementação, ou pelo financiamento, ou pela avaliação, que é o caso de, eu diria, a grande maioria das políticas no Brasil. E não só no Brasil, esse não é, acho que é bem importante deixar isso claro, que os desafios enfrentados pelo Brasil não são únicos, países, economias super desenvolvidas, em certo grau, também enfrentam esses mesmos desafios, e, enfim, dada a relevância do setor da educação e também a descentralização desse setor, a educação foi eleita ali como a área que serviria de piloto para esse projeto. E no curso desse projeto, o que nós conseguimos identificar foi que o Brasil, acho que antes de eu voltar para partir para a nossa análise, vale trazer aqui um ponto que foi citado pelo Dr. Pierre, quando ele diz que a avaliação de políticas públicas é uma ciência bastante complexa, né? Que ela são diversos fatores em jogo, análise quantitativa, análise qualitativa, e, bom, o Tribunal de Contas francês enfrenta essas mesmas dificuldades e desafios que os tribunais de contas brasileiros também podem vir a enfrentar. Mas, então, além de ter o fator de que a avaliação de políticas públicas já é, por si só, uma tarefa bastante complexa, além de tudo, o Brasil tem um sistema federativo altamente complexo, porque são 3 níveis completamente autônomos dentro da federação, o que, comparativamente a outras experiências no mundo, também é um sistema, de certa forma, inovador, porque os sistemas mais comuns vão ser ali de 2 níveis no máximo, né? O Brasil tem essa complexidade de ter os 3 níveis, que tem muitas responsabilidades, né? Tanto os municípios como os estados, como a federação, têm responsabilidades que a Constituição traz, mas, ao mesmo tempo que existe essa alta descentralização, também existe muita dependência financeira dos municípios e estados dos recursos federais. Então, esse sistema de governança multinível no Brasil é bastante complexo. Então, além, né, desses dois desafios que eu já falei, o Brasil ainda tem um terceiro, que é o sistema de controle também ser descentralizado.
o que faz sentido, né? Porque a gente, de novo, vivendo nessa federação, faria sentido que que a federação tenha o seu Tribunal de Contas e os estados igualmente, e, além disso, alguns outros tribunais de contas dos municípios. Então, são esses fatores realmente proporcionam uma alta complexidade para o Brasil, e para tentar, ao pensar em soluções e propor soluções para endereçar esses desafios que o sistema brasileiro enfrenta, nós fizemos algumas pesquisas com outros tribunais no mundo inteiro, para tentar entender quais tipos de sistema de auditoria externa existem e quais são mais comuns e quais são os desafios e as oportunidades de cada um desses sistemas. O que nós conseguimos encontrar, a partir dessa pesquisa, desse questionário que foi respondido por mais de 60 países, nós identificamos 3 sistemas principais. O primeiro sistema é o que nós chamamos de sistema centralizado, que é muito comum em países relativamente pequenos, unitários, em sua grande maioria, em que há apenas uma entidade fiscalizadora superior, e essa entidade fiscalizadora, então, ela não compartilha mandatos, ela age em todas as esferas do governo, do setor público, e ela audita, então, essas políticas públicas no nível central, nacional, até o nível local. Esse sistema traz algumas oportunidades, porque os riscos de haver duplicidade de trabalho, de auditoria nesse sistema centralizado, eles são quase nulos. Por outro lado, é um sistema que pode gerar lacunas, porque a depender do tamanho e da estrutura geográfica do país, pode ser bastante desafiador contar com apenas um escritório central que vai ser responsável pela auditoria de todas as políticas daquele país. Então, esse sistema ele é observado em países como Chile, Grécia e África do Sul, e esses países, para então tentar mitigar esses riscos de lacunas, o que eles fazem eles instituíram escritórios regionais, mas que são 100% dependentes do escritório central. Em seguida, nós também identificamos a estrutura descentralizada, mas com mandatos exclusivos, ou seja, a entidade fiscalizadora superior, ela só é responsável pela auditoria das instituições públicas do seu nível federal ou nacional, e as entidades fiscalizadoras regionais ou locais vão ser responsáveis, então, pelo seu nível. Não há nenhum tipo de confusão nos mandatos dessas entidades, e esse sistema, ele não é muito comum. Nós conseguimos identificar, a Holanda adota esse sistema, e um dos riscos desse sistema é justamente haver, além das lacunas possíveis, também pode haver duplicidade de trabalho. E, por fim, o terceiro sistema que nós identificamos, que é bastante comum, que é o sistema brasileiro, é o sistema descentralizado com mandatos concorrentes ou complementares. Então, países como Brasil, México, Espanha adotam esse sistema, e basicamente significa que um país vai ter a sua entidade fiscalizadora superior, no caso do Brasil, o TCU, que é responsável pela fiscalização das políticas e das entidades públicas no nível federal, e os estados, né, o caso do Brasil, os estados vão auditar o que for estadual, porém, no caso não só do Brasil, mas como do México também, sempre que houver esse financiamento de uma política com verba federal, o TCU, né, a entidade fiscalizadora superior, teria, então, também uma competência complementar para auditar essas políticas. Esse sistema ele é bastante interessante porque ele parece
chegar em todos os níveis da federação ou do país, mais facilmente do que o sistema centralizado, porém ele implica em alguns riscos justamente de duplicidade do trabalho da auditoria. Além do que, também é possível, tanto para esse sistema quanto para o sistema descentralizado com mandatos exclusivos, o que pode acontecer é que as entidades subnacionais, regionais, locais, muitas vezes não têm a mesma capacidade do escritório central, da entidade superior, provavelmente pode não estar tão acostumada com esses métodos de auditoria, de avaliação de políticas públicas, porque são métodos bastante complexos, não são tão tradicionais, né? Em muitos casos, essa é uma atividade que há 30 anos, 20 anos ela não existia, então pode haver essa falta de uniformidade em termos de competência e de capacidade dos entes locais e regionais. Para endereçar esses desafios e esses riscos, para mitigar esses riscos, nós tentamos também entender aqui no CDE quais são os mecanismos de colaboração que os países que adotam um sistema de auditoria externa descentralizado, quais são as redes de colaboração, de coordenação existentes, que nós queríamos muito trazer boas práticas que pudessem inspirar os tribunais brasileiros. E nesse trabalho nós entrevistamos mais de 15 países, falamos com mais de 15 tribunais de contas do mundo inteiro, e nós conseguimos identificar basicamente 3 modelos de colaboração. Um modelo que é um modelo autogovernado, em que não há nenhuma subordinação entre os membros, né, entre os tribunais, eles tomam todas as decisões e trabalham em conjunto. É uma rede, então, autogovernada. Esse é um modelo que existe, por exemplo, na Espanha, e a Espanha, a particularidade dela, que é interessante, que é diferente da do Brasil, é que na Espanha existe a obrigatoriedade legal da colaboração. Então, o tribunal, o equivalente ao Tribunal de Contas da União espanhol, deve trabalhar em colaboração com os entes regionais e locais, justamente para evitar duplicidade do trabalho de auditoria, o que levaria aí uma ineficiência né, dos recursos públicos. O segundo tipo de rede de colaboração que nós encontramos foi uma rede de colaboração de organização líder, ou seja, em casos, por exemplo, o caso da França, em que, como o Dr. Pierre mencionou, há ali a Cour des Comptes, que é o equivalente ao Tribunal de Contas da União, que centraliza o trabalho e que é responsável por essa coordenação dos escritórios territoriais. Então, esses escritórios, eles têm uma certa autonomia, mas a Cour des Comptes francesa, ela tem, por exemplo, ela tem a possibilidade de escolher, inclusive, os magistrados que vão integrar esses escritórios regionais. Então, lembrando que a França não é um país federativo, não é um país unitário, então, o que faz sentido para o contexto francês, mas que não faria no contexto brasileiro, sem dúvidas. E, para finalizar, o terceiro modelo que nós conseguimos identificar é um modelo de organização administrativa, em que é criada uma nova organização que tem o seu orçamento, o seu mandato específico para organizar essa rede de colaboração. Então, esse é um caso, por exemplo, dos países da Oceania. Eles conseguiram criar um conselho que é terceiro, não é nenhum dos tribunais de contas ali daqueles países, mas esse conselho ele coordena as atividades de colaboração entre os tribunais, não só da Austrália e os seus estados, mas também da Nova Zelândia e etc.
E também eu gostaria aqui de citar o exemplo brasileiro, porque na nossa interpretação, de acordo com esses parâmetros, na tentativa de classificar as estruturas brasileiras em algum desses modelos, nós entendemos que o Instituto Rui Barbosa e a Tricom, por exemplo, poderiam ser exemplos de organizações administrativas, por não estarem, enfim, por fazerem parte do sistema de controle, mas não serem exatamente um tribunal de contas. Bom, nesse contexto toda essa parte analítica, né, que nos fez concluir que o Brasil enfrenta uma alta complexidade, né, que é dupla pela natureza multinível das suas políticas públicas, mas também pela descentralização do sistema de controle. Com essa constatação, juntamente dela, também ficou muito evidente, principalmente ao conversar com os outros países, receber as respostas do questionário que nós enviamos para todos os tribunais de contas que são membros da Intosai, ficou muito claro que o Brasil está muito bem posicionado e já adota medidas interessantíssimas e muito concretas de coordenação. Bom, para começar, que o Brasil é referência em auditorias coordenadas. Se não é o país que mais fez auditoria coordenada, com certeza está ali no top 5. O Brasil pode, por exemplo, ensinar muito aos outros países como fazer essas auditorias coordenadas, porque o conhecimento adquirido é enorme. Então, o Brasil já tem essa característica que muitos países, por exemplo, citei a Austrália, e a Austrália, quando nós conversamos com o escritório que coordena as atividades deles, eles disseram que eles vêm tentando há anos fazer uma auditoria coordenada, porque justamente tem alguns temas de políticas descentralizadas que eles são transversais e necessariamente eles atravessam todos os níveis de governo, por exemplo, questões de meio ambiente, questões de saúde, educação. Então, a Austrália vem tentando fazer, né, ter esse primeiro trabalho de auditoria coordenada e eles não conseguem. Então, acho que isso é muito interessante, ver que o Brasil já tem essa vasta experiência no tema. E, além disso, o Brasil tem redes administrativas que são muito bem estabelecidas, como eu disse, o exemplo do Instituto Rui Barbosa e da Tricom, são belíssimos exemplos, e, para ser honestas, nós daqui da OCDE, nós tínhamos uma alta expectativa de encontrar exemplos similares nos outros países, ou exemplos talvez até mais maduros do que o brasileiro, para justamente tentar auxiliar o Brasil, né, em como aprimorar o sistema brasileiro, e muitas vezes o que nós terminávamos as entrevistas quase que com uma certa, não decepção, mas ficou muito claro para a gente que o Brasil já adota essas medidas, já sai na frente quando comparado aos demais países, mas isso não significa que não há oportunidades para melhorias, né? E essas oportunidades, elas estão principalmente ali no fato de que é possível aperfeiçoar a governança das estruturas existentes para tornar, por exemplo, a partir da criação de um comitê de seleção colaborativa de auditorias, né? Porque hoje um dos pontos que nós entendemos que o Brasil tem muita experiência com auditorias coordenadas, mas ao conversar com os tribunais de contas regionais dos estados, fica claro que muitas vezes essas auditorias elas são selecionadas pelo TCU. Então, um comitê de seleção colaborativa de auditorias poderia solucionar, mitigar esses riscos que são percebidos pelos tribunais estaduais e municipais. E também nós propusemos
uma estrutura, que os tribunais de contas brasileiros adotem um referencial de avaliação de governança multinível. Então, esse referencial ele vai ser bastante útil para que haja uma uniformidade, né, por todos os tribunais de contas brasileiros que têm interesse em adotar esse referencial para analisar questões de governança das políticas públicas. Então, essas são as nossas recomendações principais, e como, claro que nós pretendemos compartilhar os nossos entendimentos de como essas recomendações podem ser implementadas, mas eu não vou me estender mais aqui, porque acho que eu já falei bastante. Então, fica aqui o meu convite mais uma vez para que todos assistam o lançamento do relatório na semana que vem, em que nós finalmente, então, teremos a oportunidade de explicar como os tribunais podem melhorar suas práticas para auditar políticas públicas descentralizadas. Muito obrigada. Doutora Estela, muitíssimo obrigado. A sua fala foi extremamente engrandecedora. Tenho certeza de que todos aqueles que nos assistem aqui ficaram muito gratificados ao ouvir a sua exposição. E muito feliz fiquei eu também, além de ouvir a sua exposição muito clara e detalhada, fiquei feliz de saber que nós temos aí na OCDE uma brasileira se dedicando ao estudo do controle efetivo da administração pública, no sentido de propiciar melhorias ao controle da administração pública, e quero parabenizá-la não só pela sua inteligência, mas pela sua dedicação aí que vem tendo junto à OCDE. Em nome do Instituto Rui Barbosa, eu agradeço a sua participação e parabenizo-a pela sua fala. Antes de passar a palavra ao conselheiro Nestor Elvésio, a organização me pede para informar a todos os participantes aqui do nosso evento que as perguntas aos dois painelistas que estão aqui presentes, ao conselheiro Elvésio e à doutora Estela, que as perguntas podem ser encaminhadas pelo chat aqui da nossa plataforma digital, e após a fala do conselheiro Elvésio, eu farei a leitura, então, daquelas perguntas que forem encaminhadas. Eu, neste momento, então, tenho a grata honra e satisfação de passar a palavra ao nobre conselheiro Sebastião Elvésio, que é vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, é membro do Comitê Executivo de Saúde do Estado de Minas. Conselheiro Elvésio, Vossa Excelência tem a palavra. Muito obrigado, doutor Edgar. Primeiramente, agradecer a sua disponibilidade para nos coordenar neste evento. Também fazer uma saudação aos dois painelistas, o doutor Pierre Moscovici, que é o juiz conselheiro presidente do Tribunal de Contas da França, e a Estela Souto, que é a nossa consultora de política pública na OCDE e parceira dos nossos programas de interação dos tribunais de contas com a OCDE. Em primeiro lugar, antes de começar a fazer um comentário sobre as duas apresentações, eu devo saudar o nosso Instituto Rui Barbosa, na figura do presidente Ivan Leles Bonilha, por esse trabalho hercúleo que vem realizando a favor da qualificação da auditoria no Brasil. Conforme a Estela bem testemunhou, o nível de auditoria que nós temos hoje no Brasil, ele é de liderança. A Intosai tem como exemplo uma frase, liderar pelo exemplo. E nós, no Brasil, temos realmente um orgulho muito grande do nosso modelo de auditoria, disponível hoje, inclusive, graças ao trabalho do Instituto Rui Barbosa, com as normas brasileiras aplicadas ao setor público para auditoria.
E isso nós devemos muito ao nosso comitê de auditoria. Eu queria saudar aqui os 2 conselheiros que estiveram à frente, ou que estão à frente deste comitê, inicialmente o conselheiro Inaldo da Paixão, que fez um trabalho fantástico, e agora o conselheiro Eudilberto Pontes dá sequência a este trabalho de qualificar a auditoria do Brasil. E, neste momento, é com muito orgulho que eu anuncio que o Instituto Rui Barbosa, através desse comitê, está finalizando a tradução da Guide 9020, que é o documento oficial da Intosai, que vai dar todas as diretrizes para a implementação da avaliação de políticas públicas no Brasil. Eu quero, então, saudar essa equipe brilhante de servidores. Perdemos o contato? Perdemos um pouquinho do contato. Mas eu estava saudando a nossa equipe de servidores, e aqui eu queria citar nominalmente a Crislane, o Nelson, que são do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, o Dagomar, do TCU, o Zé Raimundo, do Tribunal de Contas da Bahia, a Denise Gomel, também do Paraná, o Rian, a Priscila, que é do Tribunal de Contas de Goiás, e o Gleison. Bem, feito essas considerações, eu vou aqui fazer muito rapidamente alguns apontamentos do que eu vi nas apresentações do Pierre Moscovici e da Estela Souto e tentar fazer uma interpretação para o público que nos acompanha, que é um público enorme, cerca aí de 1.000 participantes nos acompanhando nesse momento. Da fala do querido presidente Pierre Moscovici, 4 pontos me chamaram a atenção. O primeiro foi exatamente a qualidade técnica com que ele fez a apresentação do Tribunal de Contas da França. Apesar de ter sido empossado muito recentemente, em junho, por nomeação do presidente Macron, o Pierre Moscovici conseguiu, com a sua formação em filosofia e formação em administração pública, dar esse recorte de uma maneira muito didática. E fiquei especialmente feliz quando ele cita uma frase que tem de ser, na verdade, e aí Edgar atende aquela sua primeira preocupação, o mote de como se fiscaliza política pública. Então, esse ponto eu gostaria de deixar bem claro. A avaliação de política pública não é um processo de fiscalização. Então, aquilo que a gente faz nas chamadas auditorias de conformidade, na auditoria financeira, nós não fazemos na avaliação de política pública e nem mesmo na auditoria operacional. E gostei muito como textualmente o Moscovici disse que a avaliação de política pública não é uma extensão da auditoria operacional. Então, para os auditores que estão nos ouvindo, eu gostaria muito de insistir nesse modelo didático. A auditoria operacional, que se baseia nas normas brasileiras 100 e 300, ela tem como escopo observar o desempenho de uma política pública, a performance de uma política pública. Então, ela se foca muito naqueles chamados 4 S, a economicidade, a efetividade, a eficiência e a eficácia. Já a avaliação de política pública, o objetivo dela é a política em si, não é quem executou aquela política, mas sim se aquela política está impactando a vida do cidadão. Então, neste caso, não há que se falar em fiscalização. Você constrói uma solução a 6 mãos, conforme o doutor Pierre muito bem demonstrou. Entra o Tribunal de Contas, entra o executor daquela política pública e, o mais importante, entra os beneficiários, os interessados naquele caso de política pública. E é com essa motivação que eu queria aproveitar este momento em que estamos no Encontro Nacional dos Tribunais de Contas e fazer esse chamamento
para que nós, os 33 tribunais de contas do Brasil, possamos desenvolver a avaliação das políticas públicas nos moldes da Intosai, para que, em 2022, quando recebemos aqui o nosso Congresso, possamos estabelecer essa metodologia. Bem, passando ainda à frente da frase do Dr. Pierre, outro ponto que eu acho vital nós guardarmos é a questão da viabilidade. Você só deve fazer a avaliação de uma política pública se ela é viável. É muito mais fácil você não fazer uma avaliação do que proceder uma avaliação com alguma possibilidade de erro. Então, se você não tem um bom banco de dados, se você não tem a legislação consolidada, se você não tem a descrição do cenário que você quer avaliar, é preferível não avaliar do que fazer uma avaliação que pode levar a um valor equivocado. E outro ponto também fundamental é o que avaliar. Como que eu escolho qual a política que eu vou avaliar? E aquela diretriz assinalada também pelo Pierre, ela é fundamental. Eu escolho exatamente aquela política que pode agregar maior valor na vida das pessoas. Vai muito ao encontro ao próprio slogan da OCDE: melhores políticas para melhor qualidade de vida. Essa é, na verdade, a prioridade quando eu vou escolher política pública, porque ele comentou que, no caso da Corte Francesa, de 2011 a 2020, quer dizer, em 9 anos, eles analisaram 25 políticas públicas. Então, é realmente muito complexo. E eu imagino, se cada Tribunal de Contas do Brasil conseguir avaliar uma política pública para o ano de 2022, nós já teremos um grande resultado. Voltou a imagem? Bom, então essa é a premissa fundamental para que se faça a avaliação de política pública. Conforme a Estela e o Pierre disseram, é um processo complexo que demanda um grande esforço intelectual. Nós todos temos de estudar políticas públicas no sentido da matemática, no sentido da estatística, no sentido da filosofia, das ciências sociais e, evidentemente, com a expertise que já acumulamos há décadas sobre a visão do controle. E ainda, para terminar essa explanação do presidente da Corte Francesa, ele insiste muito num ponto absolutamente fundamental, que é mensurar o contrafactual. O que é isso? Eu tenho que determinar como que a situação se encontra antes da implementação de uma determinada política pública. A partir dessa inserção, qual o resultado que eu vou obter? Essa diferença, esse gap entre o resultado obtido com a aplicação da política e o resultado que teria se não tivesse aquela política é exatamente o contrafactual que o Dr. Pierre demonstrou. Então, nós temos de estar preparados para essa medição do impacto, para essa medição do contrafactual. E termino com talvez a frase mais importante que o Dr. Pierre, ele falou que a política pública dominou o coração dele e ele ganhou o meu coração quando ele termina dizendo que a avaliação de política pública é um instrumento estruturante da democracia. Vejam que interessante, né? Vejam que caminho sensacional. Os tribunais de contas empoderando a cidadania através da avaliação de políticas públicas. Então, é aquilo que todos nós defendemos, de que os tribunais de contas não são mais meros guardiões do erário. Essa fase já passou. Os tribunais de contas hoje são, sobretudo e principalmente, tribunais de governança, ou seja, que o recurso público seja aplicado da melhor maneira possível a favor das pessoas. Bom,
Dito isso, eu vou agora fazer também um breve apontamento a respeito das observações que a Estela colocou e como que nós podemos verificar no nosso mundo brasileiro. O primeiro ponto que ela enfatizou, e acho que essa é, na verdade, a grande fortaleza do sistema de controle do Brasil, é nós sermos uma federação trina. Hoje, no mundo, existem 24 países que são federações. Todos são países importantes ou pequenos, não importa, mas desses países, o único que tem 3 esferas é o Brasil. Os outros todos são duais. Então, o nosso modelo de federalismo, ele tem Estado, no sentido da União, o Estado membro e o município no mesmo patamar. É por isso que sempre eu discuto muito com os acadêmicos, com a própria OCDE, quando a pessoa utiliza a expressão subnacional. Para o caso brasileiro, essa expressão não se aplica, porque município, Estado e União estão nos mesmos níveis. A ideia de Estado subnacional poder-se aplicar no Estado unitário, como o Chile, que você tem ali os seus departamentos. E a Estela foi extremamente feliz ao dizer que essa governança pública que tanto nós almejamos, e o que é governança? De modo sintético, pelo nosso referencial. Governança nada mais é do que a Santíssima Trindade. Direcionar, avaliar e monitorar. Então, para que possamos fazer essa governança, ela tem de ser, sim, multinível. Ela tem de ser, sim, descentralizada. Por exemplo, nesse momento de pandemia que estamos a viver, o Brasil tem um resultado exitoso nessa lide, muito devido à presença do Sistema Único de Saúde, que é um sistema descentralizado, capilarizado, em que o menor município da nossa federação dispõe lá de uma porta de entrada universal e gratuita. Então, com todas as dificuldades de financiamento que o SUS atravessa, com toda a dificuldade, e aí, Estela, mais uma vez, a visão da federação, da falta de articulação que nós percebemos entre as lideranças. Um fala que precisa usar máscara, o outro fala que não precisa. Com toda essa dificuldade, o Sistema Único de Saúde teve uma ação muito decisiva e muito importante. Outro ponto fundamental, e talvez seja o grande aprendizado que a Estela está nos dando, é a questão de nós termos um comitê para selecionar as auditorias em ordem prioritária. Essa é, certamente, Estela, uma mensagem que calou forte aqui no meu coração, porque realmente nós temos de fazer esse esforço para poder, num modelo de prioridades, poder fazer esse apontamento. E a gente percebe, sim, muitas vezes, que essa agenda das escolhas fica muito dependente do Tribunal de Contas da União. Por toda a expertise já acumulada nos 33 tribunais de contas do Brasil, nós temos, dentro do ambiente federativo, dentro do ambiente colaborativo, dentro do ambiente cooperativo, temos a possibilidade, através do Instituto Rui Barbosa, de criarmos esse comitê para fazer o trabalho técnico de seleção. Esteja certo que essa mensagem eu já vou anotar e apresentar ao presidente Bonilla para que possamos colocá-la em prática dentro do nosso comitê de auditoria. Bem, caminhando ainda nessa questão que a Estela nos colocava, ela fez uma classificação muito interessante nessa pesquisa que a OCDE fez com relação aos 60 países que foram ali envolvidos no questionário e nos mostrou aquele cenário em que tinha autogovernável, que tinha centralizado ou que tinha mandato específico. Eu gosto muito também, Estela, e nos dá muita força quando vamos nesses encontros internacionais, de termos um olhar baseado na nossa origem. Todo mundo lembra o presidente do Tribunal de Contas da França, quando ele começou a falar, ele contou a historinha, que o Tribunal de Contas francês foi criado em 1807.
Então, tem muita história para contar, né? Eu mesmo tive a oportunidade de acompanhar o bicentenário deles, uma grande festa. Mas nós temos que lembrar, naquela época, havia uma guerra declarada entre a França e a Inglaterra. Então, do modo que Napoleão criou com o Código Napoleônico os tribunais de contas com jurisdição, como é o caso francês, como é o caso brasileiro, é o caso grego que você citou, ao mesmo tempo a Inglaterra criou os órgãos ligados ao parlamento. Então, são escritórios de auditoria que não têm esse poder jurisdicional. E o que é que eu percebo quando eu faço esse estudo histórico? Aqueles órgãos de controle que inicialmente eram comitês de auditoria, eles avançaram mais rapidamente nas auditorias de desempenho. Nós, que tínhamos jurisdição, demoramos um pouquinho mais para fazer essa leitura. E hoje eu fico assim, extremamente feliz, porque o Tribunal de Contas francês, que é talvez a sede, né, de le droit administratif, do direito administrativo, ele superou e foi para o campo. Ele está liderando. Nós temos um grupo de 17 tribunais que estão fazendo um trabalho nessa avaliação e nos empolgou a entrar nessa área da avaliação de políticas públicas. Aqui em Minas Gerais, por exemplo, já temos uma estrutura para ingressarmos nesse brilhante mundo da avaliação de políticas públicas nos moldes preconizados pela Intosai, nos moldes da Guide 9020. Isso é muito interessante, Edgar, porque fazer avaliação de política pública, todo mundo pode fazer e deve fazer. A academia deve fazer, o governo, através dos seus institutos do executivo, deve fazer, o parlamento deve fazer, alguma ONG pode fazer. Agora, conforme muito bem disse o doutor Pierre Moscovici, ninguém tem o privilégio que os tribunais de contas têm para fazer avaliação de políticas públicas. Por quê? Porque nós somos independentes, nós não temos vínculo partidário, o nosso compromisso é que o gestor tome a melhor decisão baseada num cenário o mais fácil para ele decidir. Então, essa é uma mensagem, e eu vou aproveitar a fala da Estela também para complementar, que serve de incentivo para todos nós. Realmente, em termos de auditoria, especialmente nas auditorias operacionais, nas auditorias coordenadas, o Brasil é líder mundial. Eu tive a oportunidade de estar no Tribunal de Contas da Holanda, que é um dos mais avançados, e eles ficaram entusiasmados com esses nossos indicadores de políticas descentralizadas. Agora, a frase que a Estela falou é também motivacional. É possível aperfeiçoar. Né? Evidente que sim. Acho que esse encontro, né, serve de inspiração para muitos outros colegas que estão nos assistindo e vendo o testemunho da Estela, o testemunho do Dr. Pierre, possam também ingressar nesse mundo admirável que é melhorar a qualidade de vida das pessoas com a escolha de melhores políticas públicas. E assim eu termino essa minha intervenção, deixando um tempo para que, se nós tivermos alguma pergunta, nós possamos, então, atender a quem deseja fazer indagações ao Estela, a mim. Fico, então, às ordens, doutor Edgar. Muito obrigado, conselheiro Sebastião Elvésio, pela sua explanação também muito clara, cirúrgica, pontual, abrangente da mesma forma, trazendo considerações muito importantes a respeito da avaliação das políticas públicas. Eu apenas gostaria de registrar que, no início deste painel, eu pontuei uma preocupação que tem ainda com relação à avaliação ou fiscalização das políticas públicas, mas com o intuito de provocá-los a algumas reflexões que esta temática merece. E eu apenas, me permita, conselheiro, eu também, antes de fazer alguma consideração final, já que nós não temos nenhuma pergunta aqui que nos foi encaminhada, me permita apenas, eu gostaria de cumprimentá-lo
pela excelência do trabalho que Vossa Excelência vem desenvolvendo na condição de vice-presidente do Instituto Rui Barbosa, juntamente com o presidente e conselheiro Ivan Bonilha. É uma instituição muitíssimo importante aqui no Brasil para todos aqueles que se dedicam ao estudo, à implementação na prática de um controle efetivo, material e concreto dos atos da administração pública. E também, o senhor mesmo, Vossa Excelência mesmo, acabou de mencionar parte da fala da Estela, que é preciso sempre aperfeiçoar. Não há dúvida alguma que o exercício do controle, o controle da administração pública deve ser constantemente aperfeiçoado. Não só em razão da crescente demanda social pela prestação de serviços públicos, não só em razão da escassez, muitas vezes, de recursos públicos para atender estas demandas, mas, sobretudo, em razão dos atos de corrupção que nós vemos hoje sendo praticados no seio da administração pública. Então, o controle deve, sim, sempre ser aperfeiçoado em razão destas situações, desses elementos que eu acabei de mencionar. Antes também de encerrar, meu nobre conselheiro Sebastião Elvésio, eu gostaria de, Vossa Excelência muito bem salientou parte da fala do presidente Pierre, quando ele disse que a avaliação das políticas públicas é instrumento da democracia. Eu também gostei muito deste trecho da fala, e Vossa Excelência também simpatizou e salientou este trecho da fala do presidente da Corte de Contas da França, e eu ousaria fazer uma complementação, e aqui deixando já também uma mensagem final, em razão do tema central deste nosso painel, uma complementação no seguinte sentido, que os tribunais de contas do Brasil, ao promoverem uma avaliação das políticas públicas, eles estão, em última análise, tutelando os direitos e garantias dos cidadãos previstos na Constituição brasileira. Então, desta minha complementação, penso que é muitíssimo importante este trabalho de avaliação das políticas públicas, no sentido de, em última análise, garantir uma qualidade mínima de vida a todos os cidadãos que integram a nossa sociedade. E também, por fim, gostaria de cumprimentar os valorosos servidores que integram o IRB, nas pessoas das quais o senhor, Vossa Excelência, já mencionou há poucos instantes, e também cumprimentar a todos os servidores dos quadros de pessoal das Cortes de Contas do Brasil. São valorosos servidores, altamente qualificados, capacitados, que desempenham um papel de fundamental importância no controle da administração pública como um todo. Então, esta é a minha mensagem final. Eu cumprimento Vossa Excelência pela brilhante explanação, cumprimento também a doutora Estela Souto pela explanação, agradeço a ambos pela participação e, mais uma vez, agradeço o gentil e honroso convite que me foi formulado pelo conselheiro Ivan Bonilha, presidente do IRB, e certamente também tem o dedo de Vossa Excelência, conselheiro Sebastião Elvésio. Muitíssimo obrigado, obrigado pela atenção de todos. Obrigada. Nós concluímos assim o painel, o último painel deste primeiro dia do 7º Encontro Nacional dos Tribunais de Contas, agradecendo ao doutor Edgar Guimarães, ao conselheiro Sebastião Elvésio e também à Estela Souto, que finalizaram este dia. Lembrando que amanhã reiniciamos as atividades às 9 horas da manhã, contamos com a audiência de todos vocês, concluímos esse dia e desejamos um ótimo descanso. Até amanhã. Na linha de frente da luta pelo crescimento dos pequenos negócios, existe alguém especial, que preza pela geração de emprego e renda e batalha pelo crescimento dos estados e municípios. Essa pessoa é você, membro e servidor dos Tribunais de Contas e membro do Ministério Público,
Quem fiscaliza tem nas mãos o poder de prosperar a economia de um país. Tudo isso fazendo com que a lei seja cumprida diariamente. Continue atuando para que os pequenos negócios tenham de fato um tratamento justo e diferenciado. Faça com que estados e municípios cumpram os benefícios obrigatórios da Lei Complementar 12306. Entre eles estão a participação exclusiva em licitações de até R$ 80 mil, o estabelecimento de cotas de até 25% para a participação exclusiva de pequenos negócios e a ampliação do benefício do empate ficto. Os benefícios facultativos também devem ser incentivados. Alguns exemplos são a subcontratação de micro e pequenas empresas nas aquisições de obras e serviços e a prioridade de contratação de pequenos negócios locais e regionais. Outra lei a ser seguida é a da liberdade econômica. Graças a ela, o excesso de burocracia foi deixado de lado. O tempo de abertura dos empreendimentos foi reduzido. O alvará de funcionamento para atividades de baixo risco foi dispensado, inclusive para o microempreendedor individual, e o registro de novas empresas se tornou automático. Finalmente, os pequenos negócios puderam focar no que interessa: geração de renda, emprego, produtividade e competitividade. Junto com o Sebrae, a Conamp e a Atricom pavimentam os caminhos para facilitar o desenvolvimento do empreendedorismo brasileiro. Nesse momento de crise, vamos continuar apoiando quem faz a diferença na economia do país. Agora, mais do que nunca, os pequenos negócios precisam do suor do nosso trabalho. Faça a lei ser cumprida e ajude o Brasil a recuperar sua capacidade de fazer negócios. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.